Lista 5, exercício 11. Um possível problema com a técnica de ressonância magnética, problema 10, surge quando se liga ou desliga o aparelho muito rapidamente. Os fluidos corporais são condutores e uma variação do campo magnético poderia fazer fluir uma corrente elétrica através do paciente. Suponha que um paciente típico tenha uma seção transversal máxima 0,06 metros quadrados. Qual é o menor intervalo de tempo em que o campo magnético de 5 Tesla pode ser ligado ou desligado se a fém induzida ao redor do corpo do paciente deve ser mantida abaixo do 0,1 volts? Bem, vamos lá. A ideia é simples. A gente tem o solenoide do problema 10, né, com as características colocadas aqui. Ele gera um campo magnético de 5 Tesla. E eu quero desligar esse campo magnético, levar ele a zero e, consequentemente, não afetar o paciente. E tem que gerar no máximo 0,1 volts em cima do paciente para ele não ter problemas com isso. E a área pelo qual você vai ter o efeito Faraday, que vai gerar essa fém, é 0,06 metros quadrados. Tá? É no máximo 0,10 volts. E 5 Tesla é o campo magnético. Como é que a gente faz isso? Basicamente, o que a gente tem é um solenoide que está passando uma corrente e um campo magnético gerado por essa corrente. O que a gente faz é simplesmente calcular a fém induzida, onde o fluxo, que é o campo magnético vezes a área, porque esse campo magnético é homogêneo aqui dentro, vai me dar o campo vezes a área, a taxa de variação no tempo é a taxa de variação do campo pelo tempo vezes a área. Eu coloquei aqui em termos de variação total do tempo do campo magnético pela variação total do tempo, porque eu vou considerar que essa variação é linear, certo? A variação global, né, do campo magnético de 5 Tesla até zero. Quanto tempo isso leva, a razão disso vai me dar a taxa de variação do campo. Taxa de variação do campo vezes a área me dá a taxa do fluxo do campo, consequentemente a fém induzida. Bem, a minha variação de tempo, então, tem essa expressão. O sinal é o sinal ligado ao efeito Faraday, isso é, o sinal me diz se minha corrente, por efeito Faraday, vai ser no mesmo sentido que a corrente externa, ou no sentido contrário, gerando campos magnéticos induzidos a favor ou contra o campo externo. Então, eu não preciso do sinal para calcular a variação de tempo. Mesmo aumentando ou diminuindo, a variação de tempo é a mesma para gerar essa fém. Consequentemente, a minha variação do campo, que vai de 5 Tesla até zero, é de 5 Tesla. E a fém é 0,1, como colocado no problema, e a área do corpo do paciente é 0,06 metros quadrados, quem vai sofrer o efeito Faraday. Dessa forma, a nossa variação de tempo é de 3 segundos. Né? 3 segundos é o tempo máximo, para que tenha essa variação essa fém induzida no paciente. Quer dizer, qualquer tempo abaixo disso é o tempo mínimo, né? Perdão. É o tempo mínimo, porque qualquer tempo abaixo disso, tempo menor significa fém maior, significa maior taxa de variação. Qualquer tempo acima disso, a menor taxa de variação é menor a fém. Então, o tempo mínimo é 3 segundos, tem que ser maior que esse. Bem, mas isso aí leva a um problema de construção do solenoide razoável. Por quê? Porque nós não levarmos em consideração alguma tecnologia especial para fazer isso, se a gente vai levar só em conta a parte de circuitos básicos, a gente vai ter um problema, que é o seguinte: a gente sabe que o fluxo é o campo vezes a área, fluxo do campo, né? E a indutância do indutor é o número de espiras vezes o fluxo sobre a corrente. E, claro, o fluxo é o campo vezes a área, consequentemente esse é o valor da indutância. Eu posso calcular a indutância no nosso problema, levando em consideração os dados do problema 10, que é exatamente como esse problema aqui é praticamente uma continuação do problema 10. Então, se eu colocar os dados do problema 10, a minha indutância vai ser o número de espiras, né, que é um dos resultados do problema 10, 4 vezes 10 a 4 espiras,
vezes o fluxo, que é 5 Tesla vezes πr ao quadrado, né, o raio da espira 20 centímetros, dividido pela corrente de 100 amperes, isso é 251 R. Esse valor só depende da geometria da espira e não da corrente. Leva em consideração o seguinte: apesar de eu usar a corrente aqui para calcular, se eu variar a corrente, consequentemente eu vario o valor do campo ao mesmo tempo, e essa razão independe da corrente, certo? Só depende da geometria do problema. Então 251 R é a indutância do indutor, independente se está passando corrente ou não. Bom, onde eu vou usar esse valor? Levando em consideração que para eu baixar o campo magnético de 5 Tesla para 0 ou aumentar ele de 0 para 5 Tesla, eu tenho que estar associando a ele uma resistência. Então, por exemplo, vamos supor que a gente abaixe o campo magnético de 5 Tesla para 0. Se a gente fizer isso, para a gente fazer isso, a gente tem que ligar a nossa solenoide a uma resistência. Aí, qual é o valor da resistência para eu baixar em 5 Tesla? Bem, em primeiro lugar, a gente vai no conceito do tempo característico de aumento e diminuição da corrente do nosso solenoide. E a ideia é que o tempo característico é o tempo pelo qual o solenoide cai 63% do valor máximo, cai a 37% do valor, e assim por diante, 2 tau L, 37% do que restou. Em 10 tau L, a nossa corrente já está 99,99% de queda, isso é 0,01% do valor original. Então eu posso dizer que em 10 tau L é o tempo pelo qual o nosso campo magnético foi praticamente a zero. E eu vou pegar o nosso 10 tau L e dizer, nosso 10 tau L é em 3 segundos. Por quê? Porque eu quero que o campo caia em 3 segundos, que é exatamente o dado do problema anterior. Bom, mas quem é o tau L? É L sobre R, né? Então 10L sobre R é igual a 3 segundos. Consequentemente, a minha resistência para eu fazer isso é 837 ohms. Bom, qual é a interpretação dessa resultado? É que se eu associar ao nosso solenoide uma resistência de 837 ohms, eu vou fazer a queda no nosso campo magnético de 5 para 0 em 3 segundos. Certo? Essa é a ideia. Bem, mas aí tem uma consequência razoável, que é o seguinte: qual é a potência média de queda nesses 3 segundos? Né? A potência média gasta por efeito Joule em cima do resistor, certo? Porque é o resistor em que vai fazer perder a energia acumulada no indutor, que é 1,25 vezes 10 a 6 joules, que é também um resultado do problema 10, em 3 segundos. Consequentemente, 417 kW, que é uma potência bem razoável, vai aquecer bastante a nossa resistência. É pior ainda, no instante inicial da queda, isso é, no tempo igual a zero, nossa potência é simplesmente RI ao quadrado. Ora, se a minha resistência é 837 ohms, a potência perdida por efeito Joule no instante que eu ligar a resistência ao nosso indutor, ao nosso solenoide, para poder promover a queda, essa potência vai ser gasta de 8 megawatts. Bom, dificilmente você vai ter uma resistência que aguente essa perda por efeito Joule. Tem que ser uma resistência muito especial para poder promover essa queda. E eu acho que a coisa não vai ser feita aí, dessa forma. Por outro lado, qualquer resistência menor do que essa faz com que o tempo seja maior. O tempo maior significa qualquer resistência maior que esse valor faz com que o tempo seja maior. O tempo maior significa tempo maior, menor taxa, menor FEM. Certo? Então, qualquer resistência menor do que essa vai satisfazer o nosso problema. Então, eu vou baixar bastante essa resistência. Suponha que a minha resistência seja 0,01 ohms. Maravilha, 0,01 ohms, a potência inicial, que é RI ao quadrado, né? R, a resistência, é 0,01 vezes 100 ao quadrado, vai me dar uma potência de 100 watts inicial.
Já é bem razoável. A potência é perdida por uma lâmpada, como se aqui fosse uma lâmpada. Beleza, mas o nosso tal L, que é L sobre R, que é o tempo pelo qual a corrente cai a 37% do valor dela, vai ser a indutância de 251 R, que só depende da geometria do solenoide, dividido pela resistência 0,01, significa 2,51 vezes 10 a 4 segundos, isso é 7 horas. Então, para ter uma potência razoável de perda, para que eu coloque uma resistência padrão, como uma lâmpada, por exemplo, eu vou ter que levar 7 horas para poder descarregar o nosso solenoide, o que torna o nosso aparelho inviável. Certo que 7 horas é o tal L. Para eu baixar a zero, teria que ser 70 horas, né? Seria ter 10 tal L, como eu tinha descrito aqui. E o que torna o nosso problema inviável desta forma. Aqui, a engenharia da construção da ressonância magnética do solenoide tem que ser muito bem pensada para poder não ter esses problemas. Não ter nem o problema de ter fens acima de 0,1 volts ou levar muito tempo para poder diminuir ou aumentar o nosso campo para poder tornar o aparelho viável. E aí, claro, vai ter que envolver outros tipos de tecnologia para isso. É isso.